Bom dia, meninas! Vamos fazer nosso devocional do dia de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Senhor Todo-Poderoso, em humildade me aproximo de Ti, buscando um maior entendimento da Tua palavra contida na Bíblia. Concede-me, ó Pai, a sabedoria e a clareza para compreender os Teus ensinamentos, para que eu possa aplicá-los em minha vida diária e compartilhá-los com aqueles ao meu redor. Ilumina meu coração e minha mente, guia-me no caminho da verdade e da fé, para que eu cresça espiritualmente e viva de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu rezo. Amém. A leitura bíblica de hoje é Lucas 22. O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo porque tinham medo do povo. Judas trai Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada, no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. A ceia do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E, quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou:
Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus avisa os discípulos. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada. Responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta. Respondeu ele. Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando, quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do Conselho Superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E, se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Leitura do dia. Livro de Devocionais Café com Deus Pai.
Não seja amigo do caos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12 ao 14. A nobreza e a vida real têm a ver com os nossos relacionamentos. Você nunca será um nobre se optar por se deixar influenciar por pessoas com ideais fracassados, por pessoas frustradas, rebeldes, a serviço do mal e do caos, contrárias à palavra, à fé e à família. O caos não combina com a prosperidade, pois está na contramão do êxito. Às vezes, podemos sentir que não temos o suficiente. Outras vezes, percebemos que temos mais do que o suficiente. Jesus diz muito sobre quanto Deus nos ama, cuida de nós e provê as nossas necessidades. Se você deseja ser bem-sucedido na vida, invista em relacionamentos bem-sucedidos. Seja amigo de pessoas reais, honestas e leais. Tenha à sua volta pessoas verdadeiras, originais e reais. Pessoas nobres, gente que entende os princípios e valores do reino de Deus, geram príncipes e princesas do rei. A realeza está mais no coração do que no bolso. O êxito só é alcançado com sucessores, ou seja, com pessoas que sabem passar o bastão da nobreza e da verdade que vem de Deus. Daí a necessidade de sempre cuidarmos para desenvolver bons relacionamentos. Deus está muito mais disposto a nos ajudar do que somos capazes de imaginar. O amor e a graça de Deus são tão incríveis e consistentes que é difícil de entender. Diante desse imenso amor, ao sair de casa hoje, tenha a certeza de que o Pai está com você. Observe onde está a nobreza, e junte-se a ela. Deus não pode abandoná-lo em nenhuma circunstância, pois seu amor de pai é incapaz de fazer isso. Frase do dia: se você não puser a sua fé em prática, certamente as dúvidas inundarão o seu coração. Agora, quem puder fechar os olhos para fazer a oração para nosso dia de hoje, vamos lá. Senhor da paz, hoje inicia um novo dia para mim e confio que será muito proveitoso. Peço que permaneças sempre comigo e que não me abandones em nenhum momento, pois onde estás, nada falta. Sei que haverá muitos desafios e também muitas bênçãos, por isso estou convencida de que será um dia grandioso apenas por tua presença iluminando minha vida. Senhor Deus bendito, entrego todo o dia em tuas mãos, pois sei que és quem pode direcioná-lo e moldá-lo. Que eu não desanime facilmente e que possa sentir tua força para continuar. Conheces todas as minhas virtudes e fraquezas, e sei que tens planos com meu nome. Guia-me sempre pelos caminhos do bem, pelos caminhos da justiça, e enche minha vida de esperança e ilusão. Faça sempre tua vontade em minha vida, ó Deus Todo-Poderoso. Se as coisas não saírem como espero, dá-me tolerância e docilidade para aceitar tua vontade. Desfaça minhas dúvidas e medos, aumenta minha fé constantemente para que eu possa alcançar teu glorioso reino. Rei da criação, quero avançar neste dia sob teu olhar e tua proteção. Abençoa meu dia, Senhor, manifesta-te em cada uma de minhas ações, para que minhas tarefas sempre sejam do teu agrado. Sei que tens um plano com meu nome e que teus tempos são perfeitos, não os meus. Dá-me paciência para aceitá-lo e seguir em frente. Ó bendito Senhor, sê minha rocha e minha espada diante do inimigo e de todo o mal. Hoje, também peço por minha família, por suas vidas e saúde, para que possam realizar suas tarefas. Peço por seus trabalhos, para que tenham força para continuar, por suas atividades diárias, para que possam glorificar-te com suas ações. Não permitas que o maligno entre em suas vidas, nunca os desampares e afasta-os de toda perturbação. Cuida de mim, inspira sempre minha vida, ilumina-me e abençoa-me, Senhor. Dá-me tua proteção, faz com que sempre nasça em mim o desejo de buscar-te para encontrar tua voz. Acompanha-me constantemente e sustenta-me com tua mão poderosa. Em tuas mãos, coloco minha vida, minha família e todas as nossas preocupações. Que meu coração seja sempre agradecido contigo, ó Pai amado. Obrigada porque não me abandonas e pelas bênçãos que colocas em minha vida. Confio sempre em tua palavra, ajuda-me a ajudar meu próximo, a reconhecer-te neles, a superar minhas frustrações e a reconciliar-me comigo mesma. Deus da vitória, fala comigo e cuida do meu dia, que tua bondade não cesse em minha vida, que tua misericórdia alcance os que precisam. Pelos que não têm o sustento para seus lares, pelos que não têm um teto para se abrigar, pelos que não conseguem resolver seus problemas, pelos que sofrem injustiças.
Dá-lhes sempre a força de que precisam para não desanimar, o refúgio, o consolo e o conforto. Ó bom Senhor, guia minha vida com amor. Que este dia seja frutífero para mim, se for tua vontade, dá-me paz, prosperidade e bem-estar. Tudo isso te peço em nome de teu Filho Jesus. Amém.